de Jesus, para mim, me emociona profundamente, né? Eu tive a oportunidade de conhecer vários caminhos, várias tradições religiosas. E a figura de Jesus, ela me toca profundamente o coração. Ele é um educador de almas, um terapeuta do espírito, um irmão maior que realmente se propôs a estar conosco, saindo, né? Você imagina, Ramatiz, ele disse que Jesus levou 1000 anos se preparando para reencarnar na Terra. Isso significa que ele teve que reconstruir todas as estruturas materiais para possibilitar que ele encarnasse num planeta tão denso quanto o nosso, porque como espírito já nesse grau de evolução, ele não possuía nem mais a estrutura que a gente chama de ego, né? Já havia integrado ao self dele, né? A consciência superior dele, a consciência divina dele. Então ele teve que reconstruir todas essas estruturas para que a sua luz pudesse habitar um corpo de carne. E eu acredito que desencarnar deve ter sido mais fácil do que conviver com os humanos. Porque você imagina um ser daquela dimensão que dominava a mente. Então, você imagina, se nós temos hoje aqui na Terra pessoas que não têm o grau de evolução do Cristo e elas conseguem se submeter a determinados sofrimentos físicos e não sentirem dor, então, no grau de evolução que o mestre possuía, ele passou por tudo aquilo, mas ele dominava a mente, dominava o corpo, ele sabia utilizar a química cerebral para anestesiar sofrimentos. Agora, conviver com pessoas que não compreendiam, conviver com estruturas, né, que para ele deveria agredir. Eu imagino assim, se para a gente às vezes é difícil estar em contato, né, com determinados ambientes que nos agridem, imaginem a imensidão do amor desse ser para estar conosco numa missão de trazer um conhecimento que é revolucionário até hoje. Nós ainda, passaram-se 2000 anos e nós não entendemos a mensagem do Cristo. Nós ainda somos analfabetos desse evangelho, dessa boa nova que ele nos trouxe. Porque a gente se apega muito à forma. A gente vai fácil para os rituais. Mas a gente esquece de analisar a essência, os ensinamentos, de desdobrar aquilo para um significado maior na vida da gente. E Jesus, sabendo que os seus ensinamentos seriam deturpados, como um grande educador que era, ele deixou os simbolismos das suas ações, que falam mais que qualquer palavras, e das suas próprias parábolas, que são histórias que muitas vezes a gente repete e também não aprofunda naquele conhecimento. Então vamos começar hoje com a história do filho pródigo, né? O filho pródigo era aquele irmão caçula que um belo dia resolve deixar a casa do pai e desaforadamente ainda exige a herança. Você imagina, o pai nem morreu, mas ele já está querendo a herança. Ele pega aquela parte do quinhão dele, sai para o mundo, gasta da forma que deseja, participando de todos os divertimentos, né, que a vida possuía à época, e chega a miséria. Chega ao ponto de ter que alimentar porcos e ter que se alimentar da lavagem que se dava aos porcos. E aí, naquele momento de profunda dor e humilhação, ele se lembra da casa do pai e pensa: poxa, mas na casa do meu pai os empregados são melhores tratados do que aqui nesse lugar. E aí ele decide fazer o caminho de volta à casa do pai, para então se colocar como empregado, já que a condição de filho, desaforado, revoltado, rebelde, né, que havia exigido a herança, então ele já tinha tomado o quinhão deles, não. Deixa pelo menos eu ser servo na casa do meu pai. E faz esse caminho de retorno. E o pai reconhece seu filho ao longe e vai ao seu encontro e fica tão feliz de ver o seu filho retornando à casa que resolve celebrar e dar uma festa. E devolve o anel e dá a sandália e celebra a volta daquele filho. Mas tem um irmão mais velho,
aquele irmão, que ao invés de ficar feliz com seu irmão caçula que retornava, ele falou, mas como? Eu estou aqui o tempo todo ao lado do meu pai e ele nunca deu uma festa, nunca celebrou o fato de eu estar aqui ajudando ele nessa vinha. E aí a gente fica pensando nessa parábola, né? Mas será que a gente desdobra os ensinamentos dessa parábola? Porque somos todos filhos pródigos. Um belo dia nós resolvemos sair da vinha do pai, nos destacamos e começamos o nosso processo reencarnatório aqui na Terra. Tomamos a nossa parte da herança. Nós vamos criando as nossas individualidades, as nossas particularidades. O nosso ego, muitas vezes, vai passando à frente da nossa consciência superior. Quantas vezes a gente não briga com Deus, não briga com a vida, não se revolta? Eu sou uma filha muito desaforada, já briguei muito com Deus. Já pedi muitas explicações. Depois você falou assim, poxa, foi mal, desculpa aí. Mas faz parte da nossa natureza dentro de um processo evolutivo, o nosso caminhar. E nesse caminhar, até que chegue um dia que realmente a gente acorde para a nossa realidade espiritual. E é esse o caminho, né? A gente sai de uma vida espiritual, adentra uma vida na matéria. Quando nós estamos aqui nessa vida na matéria, o nosso ego, essa estrutura que nos identifica com a vida na matéria, muitas vezes passa à frente da nossa consciência superior. E isso significa que ao invés de nós termos um olhar espiritual em que a gente compartilha, em que a gente acolhe, em que a gente integra, a gente vive pelo ego. A gente briga para ter razão, né? Aquela história do se o pirão é pouco, não, se a farinha é pouco, meu pirão primeiro, não é isso? A gente vai colocando as nossas necessidades e interesses sem perceber que vivemos num mundo coletivo e que essa vinha, todos nós fazemos parte. A física quântica hoje está nos mostrando, né, que essa rede em que todos nós estamos interconectados, a ponto do Capra falar, né, que quando uma borboleta bate as asas num determinado ponto do planeta, isso pode reverberar e criar um furacão no outro ponto. A gente ainda nem entendeu que isso é uma realidade. Nós estamos todos participando de um grande campo quântico. O que está acontecendo com os nossos irmãos na Venezuela nos atinge aqui, porque é muita dor, é muito sofrimento, e a dor do outro reverbera no meu psiquismo, reverbera na minha energia física. Assim como o meu processo de cura também reverbera no processo de cura do outro. E a gente precisa ter olhar integrado de que fazemos parte desse todo. Mas nesse caminhar, em que vamos nos individualizando e aprendendo a separar eu do outro, nesse processo de autoconhecimento em que vamos percebendo que nós somos, chega um momento que a luz da consciência acende e a gente percebe que nós somos parte de algo maior. E aí fazemos um caminho de um retorno a um estado de unidade com esse Pai, que é Deus, que está em tudo, está em nós. E aí vamos nos guiando por valores, por princípios, por leis que são universais. Quer a gente goste ou não goste, concorde ou não concorde, o universo funciona dessa maneira e ela serve para todo mundo, porque a lei ela não é personalista. Não existe, eu rezo mais, então Deus gosta mais de mim. Eu barganho com Deus aqui, faço uma oferenda aqui, acendo uma vela ali, rezo não sei quantos Pai Nosso, Ave Maria, e estou bem na fita. Não há barganha, porque o processo ele é individual, ele é para dentro. Ele é o autoconhecimento que faz com que a gente vá tirando justamente essas camadas de um ego ainda distorcido e vá alinhando essa força de criação à consciência divina. E nesse caminho de retorno à casa do Pai, é esse caminho que o autoconhecimento favorece a cada um de nós. Porque a casa do Pai é uma dimensão de consciência interna. O reino de Deus ele não vem com a aparência exterior. O reino de Deus é uma dimensão de consciência que nós vamos alcançando na medida em que vamos trabalhando essa dimensão interna.
Essa dimensão interna onde existe amor em nós. Existe poder em nós, um poder espiritual, um poder de criação da nossa própria realidade. Porque nesse caminho de sair gastando a nossa herança, a gente fez esse caminho inconscientemente e está tudo certo. Faz parte do processo evolutivo. Só que no momento em que essa consciência ela vai sendo desperta cada vez mais, nós vamos começar também a colher as consequências das nossas atitudes, não como punição, como um processo natural de educação. O que é a educação? Educar é o processo de você desenvolver o seu potencial. Potencial físico, emocional, mental e espiritual. As dimensões do nosso ser enquanto estamos encarnados aqui. A vida é um processo de educação. Assim como toda a mensagem do Cristo é um processo de educação à luz de uma consciência superior. À luz de uma consciência crística. Então ele vem não revogar a lei, como está no Evangelho, mas dar cumprimento, mostrando que essa lei, ela não é uma lei de talião, do olho por olho, dente por dente. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. É uma lei que nos incita a trabalhar em nós um outro caminho. O caminho da educação à luz das leis universais. Da justiça, da fraternidade, do amor, da caridade, mas justiça dar a cada um o que é seu. Cada um colhe aquilo que semeia. E se nesse caminho de sair da vinha do Pai, percorrer todo o universo, passar por cima de um monte de pessoas, de um monte de princípios, de um monte de situações em que a gente coloca os nossos interesses acima dos demais e sai prejudicando o outro. Aí vem as consequências como karma, que significa ação, ou seja, a vida devolve situações semelhantes para que a gente tenha a oportunidade de agir de forma diferente, mostrando que aprendemos com a experiência. E quando a gente faz esse caminho de retorno, ou seja, essa consciência começa a despertar, nós temos junto de nós uma família espiritual que comemora, que celebra, que chega junto, que nos ajuda. Assim como também quando estamos fazendo o outro caminho, também temos uma família que também colabora e ajuda segundo a nossa frequência vibratória. Né? Porque a sintonia, quem define, somos nós. Se você quer fazer o bem, tem gente para ajudar. Se você quer chutar o balde, também tem gente para ajudar. Porque é a lei da sintonia vibratória. Né? Os espíritos influenciam na nossa vida, pergunta do Livro dos Espíritos, muito mais do que imagineis. Na maior parte das vezes são eles que vos conduzem. Aí você imagina, aos 20 anos atrás, mais ou menos, né, foi o último censo demográfico que eu tive notícia do planeta, assim, vindo da espiritualidade. É claro que isso já modificou, mas há 20 anos atrás havia uma média de 4 desencarnados para 1 encarnado. Isso já modificou, porque muitos já estão sendo levados aqui do planeta. Mas aí você fica imaginando assim, 1 é o seu anjo da guarda, os outros 3 dependem da sua frequência vibratória. Isso naquela época, né? Não sei como está, se está mais, se está menos, não estou sabendo mais, porque eu não fui atualizada desse censo. Perdão. Mas tudo isso depende da nossa sintonia, do nosso processo. Quando a gente fala de separação de joio e de trigo, que é chegar do final dos tempos, e aí vem todo um senso aí comum, né? Umas teorias das conspirações e tal, é você pensar o seguinte, como eu estou vibrando hoje? Se eu fosse desencarnar hoje, para onde que eu iria? Né? Como que está a minha frequência vibratória? Porque céu e inferno, Emmanuel fala, direcionamento espiritual. Aonde você vibra, você já está, ou no seu céu ou no inferno. Não tem o depois, é o aqui e agora. É quem nós somos. E a gente não sabe para que horas o nosso bilhete de volta está comprado, mas ele já está comprado.
A gente vem aqui com esse bilhete de volta. Às vezes a gente consegue, né? Uns adiamentos. Eu já consegui alguns adiamentos, assim. Mas, que a gente chama de moratória. Mas esse bilhete de volta, na maioria das vezes, já está comprado. Então a gente não tem que se preocupar com o dia de amanhã. É fazer a nossa parte aqui agora. E Deus, esse Pai amoroso que Jesus veio nos mostrar. Até a chegada de Jesus, a imagem que se tinha de Deus era de um Deus terrível, que se temia. Você temia a Deus. Porque ele tinha humores, né? E se ele não tivesse de bom humor, pode ser que ele te mandasse algum castigo. Mandasse você fazer algo terrível, em ter que fazer escolhas, inclusive de matar um determinado filho para provar o seu amor a ele. Imagina um Deus assim, personalista, como nós somos. Ao invés de entendermos que nós fomos criados à semelhança e imagem de Deus, nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. E projetamos nesse Deus toda a carga egóica, mal resolvida, que nós trazemos. E Jesus, então, veio revolucionar isso, chamando Deus de Abba, papai. Olha só, você chama Deus de pai. Jesus trouxe esse Deus pai para cada um de nós. E um pai é aquele que acolhe, é aquele que te dá estrutura. Muitas vezes ele te dá firmeza, porque as leis universais, elas são firmes. Não dá para negociar com as leis, elas estão aí pronto. Mas é um pai que ama. É um pai que não deseja sofrimento. Misericórdia eu quero, mas não sofrimento. Agora, tem um porém. A medida com que você mede o seu semelhante é a medida que você vai ser medido. Por Deus? Não. Porque dentro desse sistema e dessa estrutura de criação, tudo já está impresso em cada um de nós. Se você tem uma atitude para com o outro que você o fere, isso ficou registrado em você. Está no seu campo. As nossas atitudes de amor e de dor estão impressas no nosso campo, formam o nosso campo quântico individual. Então, não adianta a gente atropelar o outro, magoar o outro, ferir o outro, se vingar do outro, porque cada ação sua que você realiza nesse sentido já gerou um registro no seu campo. Então, não é a lei de retorno. É a lei do que já é. É do que já está em você. E como está em você, e você vibra, você atrai situações e pessoas na mesma frequência de informação que você trouxe para o seu campo. Então, a gente carrega de informações através do que somos, pensamos, sentimos, vibramos, falamos, agimos. Carregamos o nosso campo de informação e descarregamos a partir dos acontecimentos que vão vindo por aí. Nós conseguimos muita coisa enquanto humanidade, nós conseguimos mudar linhas do tempo, olha só que incrível. Porque há um tempo atrás, o que estava previsto para o nosso planeta era realmente uma destruição. Era uma mudança com muitas catástrofes, e esse Armagedon nós conseguimos modificar. Por quê? Porque a humanidade, por intervenção do Cristo, conseguiu moratórias. E através de um processo de educação, nós começamos a meditar mais, a orar mais, a agir mais. Chegou a nova era, né, que foi todo aquele caminho dos anos 70 e 80 com uma nova consciência vindo para as pessoas. Então, as pessoas hoje estão fazendo um movimento de despertar e de busca que realmente aumentou o campo vibratório da Terra. Então, aquilo que nós criamos, nós conseguimos reverter por novas criações, porque o mundo funciona dessa forma. Nós vivemos em ondas de possibilidades. O que existe na nossa vida são ondas de personalidade, de possibilidades. Nada está determinado, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Mas a partir do momento em que nós direcionamos as nossas ações,
os nossos pensamentos, as nossas intenções numa determinada direção, nós vamos colapsando a realidade, vamos criando novas realidades. Então, nós podemos modificar aqui e agora, por uma decisão, a nossa vida, e isso é maravilhoso. Por isso que o pai, quando vê o filho ao longe, que resolveu fazer esse caminho de casa, ele celebra. Porque Deus não deseja sofrimento para a gente, Ele deseja o despertar de consciência da nossa realidade espiritual. E que a gente passe a viver encarnado desta forma. Não é negando as experiências do mundo, mas vivendo as experiências do mundo com a consciência espiritual de que tudo passa e tudo é impermanente. Tudo passa. Os momentos ruins passam, os momentos bons também. E a gente passa pelas situações da vida. E precisamos aprender a passar por essas situações sem se apegar a elas. Sem sofrer por elas. Apenas extraindo a experiência que ela deseja, que ela nos traz. E muitas vezes, ao invés de agirmos como esse pai que celebra o filho que retorna, nós agimos como o irmão mais velho. Como o irmão ciumento e invejoso, que fica incomodado com aquilo que o outro está recebendo. A falta de empatia, a falta de solidariedade, a falta de acolhimento, a falta de fraternidade. Como é fácil a gente apontar o dedo para aquele que saiu em busca, que sofreu, que parou na miséria, que chegou no fundo do poço. E aí, no momento em que ele faz esse caminho de volta, ao invés da gente acolher, a gente age como esse irmão mais velho, ciumento e invejoso. A gente fica incomodado, mas como? Ele não vai sofrer as consequências de ter saído da casa do pai? E aí eu pergunto, como foi esse caminho de retorno? É fácil a gente julgar uma situação. A gente não vivenciou? Imagine o que é retornar para a casa desse pai na miséria. A dor moral, a humilhação, a vergonha, tudo aquilo que as pessoas passam, tudo aquilo que nós passamos e que é necessário para que o nosso ego quebre. Porque nós somos profundamente orgulhosos, vaidosos, egoístas. Então a vida sempre tem aquele momento de puxada de tapete, em que o nosso narizinho vai lá no chão e dá arranhadinha, né? Um momento de separação, de quebra, de doença. Um momento de abandono, de solidão, de sofrimento. É nessa hora que a dor nos iguala. E é nessa hora, geralmente, de sofrimento que a gente lembra que tem um pai que está nos esperando de braços abertos para celebrar o nosso caminho de volta. Então, a parábola do filho pródigo é a parábola de cada um de nós. Mas tem uma outra situação também que Jesus nos mostra e que eu acho muito interessante pelo profundo efeito educativo, que é a história dele no poço de Betesda, em Jerusalém. Não sei se é assim que fala. Betesda. Vamos de Betesda. Em Jerusalém. Que era um poço de 5 pórticos, né? E que era conhecido por uma história local, em que as pessoas que eram doentes, enfermas, elas ficavam ao redor daquele poço porque havia uma história local que um anjo descia dos céus e aquela água se remexia. E quando aquela água se remexia, o primeiro a mergulhar dentro daquela água, daquele poço, era curado. E Jesus, então, resolveu fazer uma visita a esse poço. E lá tinha um rapaz de 38 anos, eu não sei se ele tinha 38 anos. Ele estava 38 anos paralítico. Não sei se tinha 38 anos. E ele estava lá, esse rapaz, 38 anos paralítico, e Jesus chega para ele e pergunta: queres ser curado? E ele responde:
mas eu não tenho quem me leve para dar um mergulho nesse poço. E Jesus diz a ele: levanta-te, pegue o teu catre, a tua maca e anda. Isso tem uma profundidade fantástica. Primeira pergunta de Jesus: queres ser curado? Ele não pergunta o que ele tinha, ele não pergunta qual era a razão, não fica com pena. Ele fez uma pergunta: queres ser curado? E o rapaz, ao invés de responder sim, eu quero, ele se justifica. Mas eu não tenho quem me coloque ali naquela água, num processo de vitimização, de justificativa. Quantas vezes o conhecimento chega, a oportunidade chega, e em vez da gente ir na direção, a gente justifica ficar no mesmo lugar? E aí Jesus vem com um ensinamento que é fantástico. Levanta-te. Você é paralítico? Eu estou te dando uma ordem. Levanta-te. Você quer ser curado? Levanta-te. Pega a tua maca, pega o teu catre e vai. O movimento é você querer ser curado e você querer se levantar. Eu não vou aí te dar a mão. Eu não vou ficar com peninha de você. Ah, tadinho, você está aí paralítico há 38 anos. Tadinho de você, tão doentinho. Porque se você está nessa situação, você criou a sua realidade. Ninguém é paralítico à toa. Ninguém passa por nenhuma doença à toa. Nós criamos a nossa realidade. Quer você goste ou não, se algo na sua vida não está bom, entenda, ela tem uma função. E essa função é despertar a sua consciência para alguma situação que você não conseguiu ver de outra forma. Então, tudo aquilo que está na nossa vida tem uma função. No momento em que a gente aprende com aquela situação e aquela situação perde a função, ela desaparece da nossa vida, porque não há mais necessidade. Então, o movimento de Jesus com a pessoa é muito clara: levanta-te. Você tenha o seu esforço próprio, tenha a coragem de se levantar. E mais, não dê trabalho para outra pessoa carregar a sua maca, não. Você trouxe a sua maca, você carrega a sua maca e vai. Ou seja, não fica cultivando a sua doença, não fica pensando na sua história. Aprendeu com a situação? Segue e vai, porque a vida está aí para ser vivida. Agora, aquilo que nós cultivamos, se você não muda, volta. Por isso que várias vezes ele falava: não tornes a pecar, para que não te aconteça algo pior. Porque o que isso significa? A palavra pecus, pecado, tem origem pecus, que significa errar o alvo da existência. Essa conotação de certo e errado é julgamento de ego. E Jesus também dizia: não julgueis, não julgueis, não julgueis. Porque toda vez que você julga, você se identificou com a sua estrutura de ego. Você se identificou com tudo aquilo que te prende na matéria para ter razão, para ser a sua individualidade. Não que o ego seja ruim, ele tem uma função na vida da gente. Sem ego, a gente não tem individualidade. Dentro da psicologia transpessoal, Ken Wilber, que é um dos grandes estudiosos dentro da psicologia da consciência hoje, ele tem um livro que se chama Psicologia Integral. E ele fala muito claramente que nesse caminho de busca desse nossa consciência superior, que ele usa um termo até muito bonito, que ele chama de retorno ao grande ninho, o retorno a essa consciência cósmica. É necessário que esse retorno aconteça com o ego forte e estruturado. O que isso significa? E ele continua: porque para que a gente possa alçar grandes voos, é necessário termos raízes firmes, senão a gente enlouquece, senão a gente se perde. Então, o movimento da vida é ter consciência do nosso ego, que é o nosso eu inferior, tudo aquilo que nos individualiza e nos prende a uma vida na Terra. A partir dessa consciência, fazer o movimento de se integrar à consciência cósmica
para que esse ego se dissolva na consciência cósmica. Então, são etapas da vida. Mas a gente precisa ter consciência de como essa estrutura funciona na nossa vida, porque ela é parte da nossa realidade no dia a dia. Geralmente, os nossos pensamentos repetitivos são geralmente frutos do nosso ego. Porque essa estrutura funciona no nosso corpo mental, aquela vozinha repetida que não para de falar, tagarela na nossa mente, que a gente quer ficar em silêncio e ela não deixa, que a gente quer descansar e ela diz que não pode. É o nosso ego. O ego, ele é uma estrutura, ele é uma consciência que funciona no nosso corpo mental concreto. Quando a gente entende a nossa estrutura aqui na Terra, né, nós temos o nosso corpo físico, nós temos o nosso duplo etérico, que é o nosso corpo de vitalidade, né, que é o nosso corpo, que é a base do ectoplasma. Quando a gente desencarna, esse corpo se dissolve, porque a gente não tem mais necessidade da vitalidade no nosso corpo. Temos o nosso corpo emocional, que o próprio nome já diz, alguns chamam de corpo astral. E temos o corpo mental concreto e mental abstrato. O mental concreto é por onde funciona o ego, a estrutura de ego. O corpo mental abstrato é por onde funciona a nossa... Funciona é ótimo. Mas é onde atua a nossa consciência cósmica, o nosso eu superior, o nosso eu divino. No espiritismo a gente chama de nosso espírito puro, digamos assim. Então, essas estruturas, elas formam a integridade do nosso ser. Essa vozinha que fala na nossa cabeça o tempo todo faz parte da estrutura do ego. O ego, ele associa dados com muita facilidade. Ele não cria dados, porque criação de dados é do espírito, é a consciência, é o princípio inteligente. Mas ele associa dados com muita rapidez. E essa vozinha, geralmente, ela é o somatório de tudo aquilo que a gente ouviu da nossa vida, de críticas, de traumas, porque ele tem a função de nos preservar do perigo. O ego, ele tem a sua origem lá no instinto de conservação, lá nos primórdios. Ele vem se aprimorando pelos diversos reinos até chegar na humanidade. Então, quando ele chega aqui, nós somos muito mais instintos que qualquer outra coisa. E ele está ali nos protegendo, ele está ali tentando fazer com que a gente sobreviva a esse mundo. E ok, nós somos muito gratos a ele por termos chegado até aqui. Só que a partir desse momento evolutivo nosso, se nós não tomamos consciência de como ele funciona, a gente vai sofrer muito. Porque a gente vai acreditar nessa vozinha tagarela da nossa cabeça, que fica ali nos cobrando, criticando, julgando, comparando, porque ele tem um modus operandi muito próprio. Por isso que a meditação, ela é fundamental hoje em dia na nossa vida. Porque é através da observação dos nossos pensamentos que a gente começa a perceber como ele funciona. Pensa bem, se eu estou aqui prestando atenção na minha respiração e prestando atenção nos pensamentos que passam na minha mente, eu não sou meu pensamento. E nem sou a minha mente, porque eu sou aquele que está observando os pensamentos passarem pela minha mente. Então eu começo a me deslocar desse grude ali no ego. Eu começo a perceber os pensamentos. E se eu posso perceber os pensamentos, eu posso trocar os pensamentos. Eu posso escolher os pensamentos. Eu posso programar a minha mente para direcionar os meus pensamentos. E aí eu começo a fazer essa mudança de eixo da minha vida. De uma vida até então comandada pelo ego, para uma vida que começa a ser comandado por eu, consciência, que observa essa maluquice que se passa na minha mente até que eu comece a tomar conta dela. Porque se a gente se deixa levar pela nossa cabeça, a gente enlouquece. Até porque uma mente que não criou uma sintonia fina, ela é um instrumento, imagine aqui um rádio, né? Nós somos dessa época do rádio, né? Se eu coloco o rádio aqui, ele é capaz de sintonizar estações,
de acordo com o meu gosto musical, né? Às vezes não sintoniza estação nenhuma, fica só ruído. E a nossa mente é esse aparelho receptor de ondas. Nós estamos mergulhados num mundo de ondas, de vários pensamentos, várias ondas mentais. E se eu não estabeleço uma sintonia fina no meu aparelho particular, pelo meu aparelho vão passar ondas, pensamentos que não são nem minhas. Eu me lembro que quando eu comecei a participar de reuniões espirituais, de cura, de tratamento espiritual, em que a gente tinha que ficar ali observando os nossos pensamentos, porque sustentavam a reunião, eu ficava pensando, gente, eu tenho até vergonha dos meus pensamentos, porque eu pensava cada coisa horrorosa, né? Parece que a perturbação vem mais ainda em cima da gente. E era uma briga minha para poder me concentrar. Hoje em dia isso é muito fácil. Eu sou capaz de ficar horas concentrada e o pensamento não sai do foco. Mas é treino. A mente é um aparelho que a gente precisa treinar. E o primeiro passo para treinar essa mente é observar os pensamentos enquanto você respira. Porque o ego, vamos lá, ele associa dados, mas ele não tem presença. Presença é consciência, sou eu consciência. Então, quando eu estou com o meu pensamento, com a minha mente identificada com o ego, ou eu estou no futuro ou eu estou no passado. Ou eu estou pensando no que aconteceu e ruminando situações, ou eu estou projetando a minha mente para o futuro e vivendo a ansiedade do que ainda não existe, não aconteceu. Então, nas duas situações, eu não estou vivendo no presente, eu não estou vivendo agora, onde a minha vida acontece. Nós só temos o presente para viver. E, no entanto, boa parte da humanidade passa uma existência inteira sem viver. Ou está com o pensamento no passado, ou está com o pensamento no futuro, sequestrada pelo ego. Então, ter consciência disso muda o eixo da nossa vida, muda o eixo da nossa existência. A gente passa a viver no estado de presença. E no estado de presença, a gente faz escolhas verdadeiras. A gente não é levado pelas reações do ego, pelas memórias e condicionamentos que nós trazemos do passado. Porque isso tem muita força na gente. Então, esse trabalho de autoconhecimento é esse caminho que faz com que a gente olhe para dentro e comece a perceber a qualidade de pensamentos, de condicionamentos, a forma como a gente reage às situações da vida. Se eu estou na reação, eu estou no automatismo do ego. Porque ele foi criado para isso, para que a gente reage rápido. Ele é o nosso sistema de defesa. Só que muitas vezes essa reação automática não nos leva para a melhor resposta, que deveria ser estratégica, levada pelas nossas inteligências. Inteligência emocional, mental, espiritual, que são os nossos potenciais para serem desenvolvidos. Jesus, ele foi um grande educador da alma humana. Ele o tempo todo nos chamava a buscar esse reino dentro, a olharmos para dentro, a olharmos para nós mesmos. Você vive com ansiedade? Mas por quê? A cada dia basta o seu cuidado. Por que você está projetando o dia de amanhã o sofrimento? Olha as aves do céu, olha os lírios do campo. Eles têm tudo o que eles precisam. E se nós vivermos no aqui e no agora, sem ficarmos preocupados demais com o dia de amanhã, ocupando a nossa mente com o problema, a gente encontra soluções, a gente encontra respostas. Geralmente, dentro. Porque nós temos todas as respostas. Tem uma outra passagem dele. Deixa eu... a hora ali, por causa do tempo. Uma outra passagem dele que ele fala assim: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Aquele que quiser. Jesus nunca impôs nada a ninguém. Nunca. Você nunca viu ele debatendo com alguém para alguém segui-lo.
Eu é que tenho razão, eu que vim aqui para mostrar o caminho, a verdade e a vida. Eu, se eu fosse você, me seguia. Nada. Nunca nem fez propaganda dele mesmo, ao contrário. Custou a permitir que os caminhos dele fossem divulgados pelos apóstolos. Porque ele sabia que a partir do momento que a sua mensagem chegasse, ele iria ofender interesses e que iria começar a ser perseguido. Então, todo o movimento dele, muito, foi numa conspiração silenciosa, mas sempre convidando as pessoas, nunca impôs. Se você quiser, ou seja, se você tiver vontade, renuncie-se a si mesmo. Em algumas tradições ele fala, negue-se a si mesmo. O que isso significa? Renuncie ao personalismo. Renuncie a esse ego que acha que tudo que parte de você é melhor do que o do outro. Renuncie a querer ter razão. Renuncie a brigar com o outro. Renuncie a competir com o outro. Renuncie a interesses que muitas vezes fazem com que você esqueça o alvo da existência. Porque o alvo da existência é a consciência de si. Tudo que a gente passa, tudo que a gente vive são apenas experiências para que a gente tome consciência de si. Se a gente entende isso, 80% dos nossos problemas de relacionamento são resolvidos. Porque se o problema nunca está no outro, mas como eu me sinto em relação ao outro, eu tenho que trabalhar a mim, não o outro. E a gente quer que o outro mude para que a gente se sinta melhor. A intolerância é minha, a impaciência é minha, a raiva é minha, a irritação é minha, o julgamento é meu. E eu estou querendo mudar o outro para que ele se adeque a mim. Isso é personalismo. É quando eu acho que as pessoas orbitam em torno de mim como se eu fosse o sol. Quantos não agem assim? Quantos não estão querendo ser servidos, justificados, amados, compreendidos pelo outro? E com muita dificuldade de fazer esse movimento na direção do outro. Isso é o personalismo. Isso é o negar a si mesmo. O convite de Jesus é uma educação do espírito à luz da consciência superior. Então, esse personalismo é tudo aquilo que nos separa do outro, que nos faz julgar o outro. E eu estou falando isso com vocês porque hoje foi interessante, é muito interessante assim como as experiências vêm e a gente se dá conta de que a palestra que a gente faz é porque a gente é obrigado a ouvir primeiro, né? Eu só falo para vocês, mas o ouvido mais perto da minha boca, que é o meu. E eu hoje tive a notícia de uma determinada situação que eu fiquei muito indignada. E eu falei, mas como pode essa pessoa chegar nesse lugar? Mas logo essa pessoa... E aí eu comecei a perceber, quer dizer, eu custei a perceber, mas assim, eu desfiei um rosário de reclamações, aí depois é que eu falei assim, caramba, Daniele, você está no julgamento. Olha só, você vai à noite fazer uma palestra sobre Jesus, o educador das almas, pega esses ensinamentos dele e traz para a sua realidade. Aí eu parei de reclamar, tentei, assim, dentro de mim, trabalhar essa situação e entender, não, tudo bem, essa pessoa está nesse lugar, está nesse cargo, quem sabe isso não faz dela uma pessoa melhor, já que a partir disso ela vai ter que ajudar mais gente, quem sabe não desperte ali a consciência. E como é difícil a gente não julgar, como é difícil, isso parece que sai pelos poros, a gente julga com muita facilidade, não julgar é muito difícil. Na primeira oportunidade que eu fiz, caramba, eu só pensei assim, tenho que confessar os meus pecados, porque segundo o apóstolo, qual deles? Eu acho que é o Tomé, que diz que a gente não pode levar segredos para os túmulos, né? Então estou confessando o meu julgamento puro aqui para vocês, porque eu não vou levar esse segredo para o meu túmulo. Julguei feio. Porque é isso, como é difícil, mas também, por outro lado, como é importante a gente ter a percepção de que isso está acontecendo e parar no meio do caminho. Porque isso também é acolhimento à nossa sombra, né? Se eu tive esse ímpeto de apontar o dedo para essa pessoa e falar, daqui a pouco eu parei, respirei, trouxe para mim e falei assim, não, Daniele, para. Está na hora de você começar a fazer diferente. Esse é o processo de educação à luz de Jesus. Aí, mestre, uma dentro. Anota aí na minha ficha, uma dentro.
Porque esse é o processo, a gente trazer isso para a nossa realidade, porque o importante é a gente modificar a si mesmo. Os outros, cada um tem as suas dores, cada um tem os seus desafios, mas a mensagem de Jesus, ela precisa ser viva na vida da gente. Ela precisa ser educativa para a gente. Ele foi aquele ser que passou por esse mundo e mudou o mundo. Ele dividiu o mundo em 2 eras, antes e depois dele. É assim que a gente conta o tempo. E para aquele que não aceita o Cristo, conta dessa forma. Não fala antes de Cristo, depois de Cristo, mas fala antes da era, depois da era. De quem? Do Cristo. Então, olha a importância desse ser. Agora, as suas mensagens, elas precisam ser trazidas para a nossa realidade. Então, eu gostaria muito de fazer com vocês aqui uma experiência que durante muito tempo eu fiz na minha vida, que de vez em quando ainda faço, mas é porque se tornou tão comum que hoje, só de imaginar Jesus, eu já sinto a presença dele. Mas, assim, eu gostaria que a gente fizesse uma visualização de encontro com o Mestre. Vocês aceitam? Vamos nos encontrar? Você quer apagar a luz? Pode ser. Então vamos criar dentro da gente agora um ambiente para esse encontro com esse ser tão incrível, esse irmão maior, esse amigo. E Jesus, um pouco antes de se despedir da gente, né, naquele tempo, ele disse claramente, né, que ele não nos chamava de servos, mas de amigos, de irmãos, porque tudo aquilo que Deus havia ensinado a ele tinha ensinado para a gente também. E que os seus discípulos seriam conhecidos por muitos se amarem, porque a mensagem maior de toda a vida de Jesus foi o exemplo desse amor. Jesus, ele trouxe ensinamentos, ele trouxe vivências, mas acima de tudo ele foi o símbolo desse amor. Segundo o Livro dos Espíritos, ele é o modelo mais perfeito que viveu aqui na Terra como guia e modelo da humanidade. Guia é aquele que mostra o caminho, e modelo é aquele que inspira as nossas atitudes. Então, de olhos fechados, vamos trazer a nossa intenção para o nosso coração, para a nossa alma. Vamos sentir a nossa respiração, e a cada respiração, esse centro do nosso coração irradiando luz e amor, que é a nossa essência. As nossas camadas de ego ainda nos impedem de perceber que a nossa essência... E agora visualize um lugar... Esse mergulho não é para fora, ele é um mergulho para dentro. Um gramado. Visualize um lago de águas calmas e tranquilas. Sinta os seus pés na terra ou na grama. Faça essa conexão com a Mãe Terra, com a Mãe Natureza. E você está nesse lugar porque você vai ter um encontro muito especial. Um encontro com um ser que pela simples presença é capaz de transformar a nossa vida, porque ele é pura luz e amor. E a sua vibração ao contato com o nosso campo produz transformações imediatas. Você vê ao longe uma luz vinda do céu, como se fosse um cometa, mas vem devagar. E ela se coloca um pouco distante do lugar em que você se encontra, mas ela chega à Terra e vai tomando uma forma humana. E na medida em que essa luz vai chegando perto de você, você vai percebendo que ela vai tomando a forma de Jesus. Você vê os seus cabelos até os ombros, você vê a sua barba, você percebe a sua altura, você percebe os seus olhos, que parecem 2 estrelas de luz.
E calmamente ele vai chegando até você e você corre ao encontro dele e o abraça. Como a gente abraça um amigo muito querido, como a gente abraça um irmão mais velho. E ele sorri e o seu abraço toma conta de você. Você sente tanto amor. Você sente tanto acolhimento. E ele pergunta para você: o que queres que eu faça? Conversa com ele. Diz para ele o que você deseja da sua vida nesse momento. Ele está ali para te ouvir. Você desabafa, você abre o seu coração e sente o acolhimento vindo do Mestre, vindo desse irmão maior. E ele diz para você: eu estou em você e você está em mim. E nós estamos no Pai. Essa é a nossa condição maior. Nós nunca estivemos separados. Nem do nosso irmão Jesus, nem do nosso Abba, do nosso Papai. É ainda o ego que nos faz sentir separados. E é por isso que transcender ao ego e encontrar a nossa essência divina é o nosso caminho de cura, de libertação, de encontro com esse poder maior, com o poder espiritual, com o poder da consciência, com o poder do amor, criando a nossa nova realidade. Jesus abraça e diz que toda vez que você desejar se encontrar com Ele, imagine esse lugar, imagine esse jardim e venha ter com Ele. Porque Ele está o tempo todo ao nosso lado. E como filhos pródigos que nós somos, Ele e o Pai dão uma festa toda vez que a gente faz esse movimento de retornar para casa. Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe, inspire e guie, hoje, agora e sempre. Boa noite a todos.